Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos ao Dezembro Singular. Vídeos novos todos os dias no mês de dezembro. E o vídeo de hoje é bem especial, porque eu vou compartilhar com vocês alguns livros que eu abandonei. E eu vou explicar o porquê eu abandonei essas leituras e mais. Eu vou estar falando também quais são os meus critérios para escolher um livro. Então, se você tem interesse nesse assunto, assiste o vídeo até o final. E antes de continuar, já sabe, né? Ajuda a amiga aqui, já deixa o seu like, é algo bem rapidinho, não custa nada. Em um clique você deixa o like e quando você faz isso, além de apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, você também ajuda a propagar o projeto e desde já eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal e ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso assim que eu publicar vídeo novo. E segue lá no Insta para conferir toda a nossa programação, novidades, dia a dia, tudo em tempo real. E acessa o site idsingular.com para você conferir todos os projetos. Temos grupo de estudo bíblico, grupo de leitura bíblica, temos o clubinho das singuletes literárias com a meta de ler um livro cristão por mês e muito mais. Então acessa aí o site para você conferir tudo. Então, gente, eu resolvi compartilhar com vocês algumas leituras que eu abandonei no meio do caminho e eu vou estar explicando o porquê. Separei aqui algumas categorias e a primeira são livros que eu abandonei, mas eu pretendo dar uma segunda chance, não sei quando, mas sim, pretendo reler em algum momento, porque eu acredito que existe o tempo certo da leitura. E a segunda categoria são os livros que eu abandonei e eu não quero continuar e eu vou explicar a vocês o porquê, então vamos nessa. O primeiro livro se chama O Peregrino e assim, gente, eu recebi ele, eu acho que em 2021, foi uma parceria que eu fiz com a Buo Books, essa empresa que manda livros para outros países e com um preço mais em conta e nossa, foi uma experiência muito boa trabalhar por um tempo assim com eles e eles me mandaram esse livro para eu poder ler, fazer a resenha, só que assim, gente, parei no meio do caminho e pasmem, é um livro bom. É um livro muito bom, só que entra naquela coisa, né? Tipo, eu não tava no momento, eu acho, pra esse tipo de livro. É do autor John Bunyan, eu acho que é assim que fala. E esse daqui, essa edição que, por sinal, é linda, maravilhosa. Gente, sério, é uma edição, assim, incrível. Tem figuras, tem muitos detalhes. Olha pra isso aqui, gente, sério. Não, olha os detalhes desse livro. Enfim, é uma preciosidade e é da editora Jardim dos Livros. Não conheço. Eu vou ler aqui rapidinho do que se trata, né, para vocês entenderem. Depois da Bíblia, esse é o livro mais lido em todo o mundo há mais de 3 séculos. O Peregrino, do inglês John Bunyan, mantém-se atual porque trata da essência da vida humana, a busca da felicidade. Gente... E eu estou na lista das pessoas que ainda não leu esse livro. Mas vamos lá. Como o leitor perceberá nessa história alegórica o que o personagem cristão enfrenta em sua caminhada da cidade da destruição para a cidade celestial, não é diferente do que sempre aconteceu e ainda está presente na trajetória da humanidade. Perigos, maldades, traições, mas também boa vontade, sabedoria e esperança. Traduzido em mais de 200 idiomas, O Peregrino cativa ainda pela beleza e simplicidade do texto. Um livro de ficção onde o personagem que se chama cristão, ele vai desbravar uma nova aventura, uma caminhada em busca, né, do lugar ali celestial. Então o autor vai fazer uma representação da nossa caminhada cristã. Eu li, gente, acho que tipo... sei lá, cheguei talvez na metade, não sei. Nossa, me deu até vontade de continuar, sabia? Eu tô falando aqui tão bem do livro. De fato, o livro é bom. É realmente um momento que não tava dando pra mim. A parte que eu destaquei aqui tá escrito: e acreditas que as palavras do seu livro são mesmo verdadeiras? E aí, no caso, o livro é a Bíblia que o cristão personagem estava levando. Eu acho que é isso. E aí ele diz, sim, assegurou o cristão, pois foi escrito por aquele que não pode mentir. Olha aí um atributo de Deus. Boa resposta. E o que diz o livro?
que há um reino infinito a ser habitado e fala sobre a vida eterna que nos será dada para que possamos morar nesse reino para sempre. Então aqui vai falar sobre a caminhada cristã, sobre o evangelho e tem muitas referências bíblicas, óbvio. Então o livro ele tem todos os detalhes, tanto o nome dos personagens como os lugares que eles vão, tudo isso tem referência cristã. E um ponto muito bacana desse livro, não sei se dá para vocês verem aqui, essa parte, ó, é tudo referência bíblica, pelo menos a maioria aqui, ó, referência de Isaías, Apocalipse, Timóteo, Mateus, Isaías, enfim. Então é um livro que realmente tudo é baseado, assim, na questão bíblica. E, nossa, gente, por que eu parei esse livro, hein? Olha só, toda a ilustração, tudo muito lindo. Senti vontade de retomar. Acho que vou fazer isso, sério. Aquele vídeo que começou com uma proposta já tá fluindo para outra, mas me deu vontade mesmo de continuar essa leitura, porque eu quero fazer essas associações. Eu amo livros que eu consiga notar quais são as mensagens subliminares, sabe? Quais são as coisas que estão aqui e que tem referência bíblica e eu perceber e associar, enfim, eu gosto muito disso. Mas, então, em resumo, eu parei essa leitura justamente porque naquele período não estava muito bem assim, não foi o momento, mas eu acho que está chegando, hein? Tá bem próximo. O próximo livro se chama A Mulher Confiante, da Joyce Meyer. E, gente, eu tô até com a página marcada onde foi que eu parei. E eu parei simplesmente na página 26, olha só. E agora eu lembro, eu estava tentando lembrar, assim, agora eu lembro o porquê eu não consegui fluir nessa leitura. É porque, como vocês podem ver, é um livro um pouquinho mais grosso, ele tem 284 páginas. Ok, não é tão extenso assim, só que ele tem muitos conteúdos. Sério, gente, muitos conteúdos mesmo. Então, olha as páginas como são. A diagramação também não ajuda muito. Olha, tem até algumas coisinhas marcadas, hein? Que coisa. Nossa, não sei o que eu fiz nessa leitura. É tipo um livro meio que de estudo, sabe? Ah, agora eu entendi. Eu fiz a leitura tipo de capítulos separados. Então eu li um capítulo que naquele momento estava me interessando, que foi o capítulo sobre medo. Então aqui falando sobre a anatomia do medo, enfim. Não sei, pretendo continuar essa leitura? É uma pergunta aí que vale $1 milhão. Não sei, talvez nesse momento não, mas não descarto a possibilidade de um futuro eu fazer a leitura desse livro. Se você já leu, comenta aqui abaixo, me diz o que você achou, que eu quero muito, muito saber. O próximo livro, minhas singuletes, não me matem, por favor, mas se chama Doutrina e Devoção, do Bibotalk. Então, é uma parceria do Bibotalk com a Thomas Nelson Brasil. E aqui, na verdade, quem escreveu foram vários autores. Então, é organizado pelo Rodrigo Bibo, mas tem outros colaboradores como o Ângelo Basso, a Carol Basso, o Igor Miguel e outros. E olha só, gente, até que eu fiz um bom aproveito em algumas partes, assim. Em resumo, esse livro aqui vai falar sobre doutrina, devoção, sobre alguns temas aí da vida cristã. Só que esse livro surgiu através de um podcast, então eles fizeram aí um podcast relacionado a alguns conteúdos sobre esses dois temas. Eu acredito que eles pensaram, bom, dá para poder fazer um livro aí com esse assunto, o podcast rendeu tanto, então vamos juntar essas informações e montar o livro que está aqui. Então eu comecei, gente, marquei também muita coisa, mas parei. Sério, parei. E ficou arrastado, porque eu lembro que eu falei, né, tipo, minhas singuletes não me matem, porque eu fiz um sprint de leitura aqui no YouTube, que em resumo é uma live para você ficar lendo ao vivo e a pessoa que está em casa assistindo a live, ela pode também fazer a leitura ali junto comigo. Então eu peguei esse livro para poder aproveitar e desencalhar. O objetivo da live era desencalhar os livros e eu escolhi esse daqui, só que não fluiu. Como vocês podem ver, estamos chegando aí ao final de 2022 e eu não consegui finalizar essa leitura, mas pretendo, não sei, vamos ver, pretendo, não tô assim tão resistente, vai fluir em nome de Jesus, basta eu colocar aí como uma prioridade.
O próximo livro se chama O Maravilhoso e Bom Deus. É o livro do James Smith, Apaixonando-se pelo Deus que Jesus conhece. E aqui o autor vai falar sobre alguns atributos de Deus. É um livro, assim, incrível, traz ótimas reflexões, ele é profundo na medida certa e no finalzinho ele também traz algumas perguntas e práticas para que você possa refletir sobre esse conteúdo, para que não seja uma leitura superficial, mas que você realmente tenha um momento para entender aquilo que o autor está passando, refletir sobre algumas ideias e muito mais. Então, é um livro assim incrível, a proposta é maravilhosa, o conteúdo é muito bom, só que ficou faltando 2 capítulos para eu poder finalizar. Gente, que absurdo, né? Que vergonha. Mas, enfim, e aí ficou parado. Esse livro foi leitura do nosso clubinho das Singulex Literárias de algum mês. Eu acho que foi antes de outubro. Nossa, gente, que vergonha. Vamos ver aí se eu consigo finalizar esses últimos capítulos até o final desse ano, né? Então, depois que eu terminar, eu vou trazer resenha pra vocês, por isso que eu não trouxe resenha até então. Agora vocês já estão sabendo o que aconteceu. E se você já leu esse livro, comenta aqui abaixo também que eu quero saber. O próximo livro também está marcado e, em minha defesa, eu acredito que eu não fiz a leitura da forma correta. Não que exista uma forma, sabe, correta? Vocês entenderam, né? Não foi da melhor maneira assim para mim. E eu estou falando do livro Guia de Bolso contra Mentiras Feministas. Então aqui a autora vai compartilhar algumas mentiras e vai desmentir todas essas questões relacionadas aí ao feminismo e o que a Bíblia fala sobre feminilidade bíblica e muito mais. Então, assim, é um livrinho pequeno, mas ele é rico demais em conteúdo, ele é profundo demais. Eu digo, assim, que ele é tipo um livro de estudo, sabe? E a autora, no início, ela dá uma sugestão de ou você faz a leitura contínua, lendo um capítulo de cada vez, ou então você começa escolhendo um capítulo que você tem mais interesse. Eu comecei no sentido da leitura contínua e para mim não funcionou. Então talvez eu deva mudar a estratégia e ler os capítulos que mais me chamam a atenção e depois, né, fazendo uma leitura completa. Então, em minha defesa, eu acho que foi aí a minha estratégia que não deu muito certo. E é um livro também um pouco mais denso, né? Não é um conteúdo assim tão de boas como a ficção cristã, uma história para você aproveitar ao máximo. Então, eu vou tentar novamente, até porque em 2023 vamos começar um novo clubinho com o objetivo de ler e aprender mais sobre feminismo, sobre essa ideologia, esse movimento e feminilidade bíblica. Aprender o que a Bíblia diz sobre as mulheres. Se você tem interesse em participar desse novo clubinho, dá uma conferida lá no site que vai ter todas as informações para você poder participar. Então acho que eu vou deixar aí para em 2023 eu fazer essa leitura. Então dessa primeira categoria, esses foram os livros que eu abandonei já tem um tempão, gente, mas estão vendo aí que alguns eu pretendo continuar, outros não tenham assim data definida. Deus proverá. E é isso. Agora eu vou falar com vocês sobre a categoria de livros que eu abandonei, mas eu não pretendo de jeito nenhum voltar para essa leitura. E por incrível que pareça, os 2 livros dessa categoria eu acabei lendo pelo Kindle. Então eu vou deixar o cardzinho aqui, a imagem do livro, para que vocês possam conhecer. E o primeiro livro é Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. E assim, gente, eu vi tanta gente comentando sobre esse livro, um dos maiores, mais lidos da turminha aí do TikToker, e eu fiquei tipo, bom, eu quero saber o que é que esse povo anda lendo, eu quero aí entender o porquê gostaram tanto desse livro. E o segundo livro para essa categoria se chama Tudo é Rio, é um livro até nacional, e gente, foi logo no início que eu parei, porque realmente não deu certo. Eu até excluí esses 2 livros do meu Kindle, porque eu não queria deixar nenhum resquícios assim deles. E os 2 livros têm características assim bem próximas, então vou explicar o porquê eu resolvi parar com essas leituras. Senti que aqueles conteúdos estavam me constrangendo de uma certa forma, e são coisas que estão bem distante dos princípios cristãos, que é o que eu me baseio para poder fazer tudo, seja para poder falar, a forma como eu ajo, aquilo que eu penso, aquilo que eu leio, aquilo que eu escuto. Então eu vivo em busca de exercer os princípios cristãos na minha vida. Então são livros que têm palavras chulas, tem muita coisa assim de sexo, sabe? De sexualidade, muitas cenas hot também,
coisas que não estavam me fazendo bem. Então, esses foram alguns dos motivos pelo qual eu decidi parar com a leitura e não pretendo continuar. E eu quero aproveitar esse momento aqui para poder compartilhar com vocês quais são os meus critérios na hora de escolher um livro. Então, só para quem não me conhece, eu sou cristã e eu vivo com base nos princípios cristãos. E através desses princípios é como se fosse a minha régua de medir, sabe? É através disso que eu filtro aquilo que eu consumo. Só que mesmo assim, eu faço a leitura de livros seculares, ou seja, livros que não vai trazer de imediato princípios cristãos. Então, o que eu realmente, faço para poder filtrar e dizer, não, isso aqui é o que eu quero consumir? Eu não vou muito nessa separação de ser secular ou não ser secular, de ser tipo do mundo ou ser cristão, por ter livros que dizem ser cristão, mas traz mensagens que estão completamente contradizentes com o que tem na Bíblia, assim como tem livros que não são titulados cristãos, mas traz boas mensagens, são ótimos livros e que vale a pena a leitura. Então, como eu não classifico assim, sabe, diretamente por esses dois pontos, eu gosto primeiro de conhecer a história, eu vejo muitas resenhas antes, para eu ter noção do que está ali, porque às vezes na sinopse é tão bem subjetiva que de fato não dá para você conhecer assim a história mesmo do livro. Então por isso que eu gosto de assistir algumas resenhas antes. E aí tem algumas coisas assim que eu vejo que tipo, não, isso aqui eu não vou consumir, ou então isso aqui eu acho bacana. E algumas coisas assim não gosto de livros que vai trazer cena hot, descrição de cenas de sexo, ou que fala muito sobre essa questão da sexualidade de uma maneira bem assim distorcida. Livros que vai falar sobre questões sobrenaturais, eu não gosto assim de consumir. Pra quem me conhece sabe que eu gosto de livros de suspense, mistério, investigação, porém eu busco pegar livros mais levinhos, sabe? Nada envolvendo terror, sobrenatural, ou que aborde esses assuntos, de estupro, abuso, coisas assim pesadas, eu não gosto. Então eu vou mais naqueles livros que focam na investigação, no mistério, em descobrir ali o que aconteceu na cena, quem é a vítima, quem é o culpado e muito mais. Então, basicamente, esses são assim alguns pontos que com o tempo, com a minha experiência e me descobrindo como leitora, me conhecendo como leitora, eu consegui aí perceber que, poxa, isso aqui não faz bem para mim, isso aqui não condiz com quem eu sou e com aquilo que eu desejo consumir. Por esse motivo, eu acabo filtrando aquilo que eu vou ler. E aproveitando aqui, esse tema, para poder falar sobre essa pergunta que eu já recebi muito, só que eu nunca me senti preparada para falar sobre, até que fui convidada para participar de uma live da Débora, uma singulete de Portugal, que me convidou para poder falar sobre livros, leituras e sobre esse tema de será que crente pode ou não fazer a leitura de livro secular? E nessa live eu consegui expor mais e falar mais sobre esse tema. Eu deixei a live salva aqui no YouTube, então se você tem interesse em assistir, clica aqui no link para você dar uma conferida, para você entender melhor minha linha de raciocínio aí sobre essa pergunta. Mas em resumo, o que eu acredito é o seguinte, dá para você ler, mas depende do livro. E aí entra essa parte dos critérios, entra a parte de você saber filtrar. Só que a questão é, como é que você sabe filtrar? Primeiro, você tem que ter algo base para você poder discernir, se está condizente ou não. O que é essa base? É a Bíblia, é a palavra de Deus, é o que eu chamo dos princípios cristãos. Então, a primeira coisa é, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa saber quais são esses princípios que guiam a sua vida. O que é que a Bíblia nos traz como verdade absoluta? Sabemos que a leitura tem um poder de trazer diversos benefícios para a nossa vida. E se você escolhe algo, que não vai edificar, vai trazer certos malefícios. Então é muito importante você cuidar da sua mente, porque quando você está lendo, você está alimentando a sua mente. E falando bem rapidinho sobre como funciona um pouquinho, do nosso corpo, tudo começa com a mente, tudo começa com os pensamentos. Então, por isso que a Bíblia, ela fala muito sobre esse cuidado com aquilo que você pensa, aquilo que você consome, porque tudo começa por aqui e depois passa para as nossas emoções e, por último, gera aí as reações. Então, primeiro você pensa e esses pensamentos vão meio que conduzir ali aquilo que você está sentindo e, por último, você vai reagir com base naquele sentimento e naquele pensamento
pensamento. E o outro ponto fundamental, além de você conhecer a palavra de Deus, que é a verdade, que vai te dar aquele norte para onde você vai de fato seguir, aquilo que você vai consumir, é você ter intimidade com o Espírito Santo. E para isso você precisa conhecer a palavra de Deus, conhecer quem é Deus e muito mais. Então, através do relacionamento com o Espírito Santo, ele vai te ajudar a ter esse senso de discernir aquilo que é bom para você e aquilo que não é. Então, um exemplo, nem sempre você vendo a capa do livro ou lendo a sinopse, você vai conseguir de fato compreender o que se trata, né? A totalidade daquele conteúdo. Só você abrindo, lendo, é que de fato você vai conhecer. Então tem muitos livros que você pode ser pega de surpresa. E aí, durante a leitura, que você vai fazendo essa análise, vai tendo esse senso para discernir. Bom, isso aqui está sendo bom para mim, ou isso aqui não dá para eu poder consumir, vou até certo ponto. E tem livros que talvez não edifique, né? Talvez não traga princípios cristãos, mas ainda assim você aprende, você consegue reter o que é bom de certos conteúdos. Então, conhecer a forma que o Espírito Santo fala com você, né, como você sente o Espírito Santo em sua vida, é fundamental para que nesse momento de leitura você consiga perceber, opa, o Espírito Santo está me incomodando, eu estou me sentindo, sabe, muito incomodada com essa leitura e o melhor fazer é parar, não dá para eu poder consumir mais isso. Então é isso, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu tentei me expressar aqui de uma certa forma, espero que vocês entendam. Eu acredito que a leitura traz diversos benefícios e vivemos com base em um princípio cristão e precisamos discernir e saber escolher de forma sábia aquilo que a gente vai consumir. Importante também não entrar em extremos, aprender a consumir algo e reter apenas aquilo que é bom, saber filtrar e saber também o momento de parar e não tem problema nenhum abandonar uma leitura. Mas para que você consiga ter esse nível de maturidade, esse olhar mais direcionado pela palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra e precisa ter um relacionamento, estar em intimidade com o Pai, para que Ele possa te ajudar a ter esse senso e a filtrar suas leituras. E chegou o momento de você participar desse vídeo, então comenta aqui abaixo, me diz o que você achou, me conta quais são os critérios que você usa para poder filtrar as suas leituras e escolher o que você vai ler. Também me conta qual livro você abandonou e não pretende ler jamais, que eu quero muito saber. Espero de coração que vocês tenham gostado, que tenham entendido aquilo que eu quis passar. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode deixar o seu comentário aqui abaixo também, que eu vou estar respondendo tudo. Se você gostou, já deixa o seu like para poder ajudar a amiga, compartilha esse vídeo com outras pessoas, eu acredito que esse é um tipo de conteúdo que vale muito a pena compartilhar. E é isso, que Deus continue te abençoando, um beijão e até mais!